Bora de Flamengo, que, cara, chegou nessa data FIFA surpreendentemente bem no Brasileiro, subiu na tabela, vivo nas 3 competições, Copa do Brasil, Libertadores, a série mais invicta desde que o Dorival saiu, 10 jogos de invencibilidade, venceu e passou a convencer? Eu acho que é um time, até falei isso no podcast ontem, você comentou, então assim, eu continuo fixo no podcast, às segundas-feiras principalmente, que é presencial lá na redação, eu falei muito sobre isso. Eu acho um time que está começando a ganhar maturidade, né? Que é o principal, assim. Eu acho que a torcida do Flamengo, de modo geral, criou um hábito de querer manter o sarrafo dentro do que foi exceção e do que não é regra. A exceção é o quê? É o 2019, esse nível de você conseguir atropelar quase que todo mundo, e isso vai ser sempre exceção, nunca vai ser regra. Eu acho que o importante é você ser competitivo, e esse Flamengo do São Paulo está começando a ser muito competitivo e entender que para você ser campeão, principalmente nos pontos corridos, vai ter muita vitória que vai ser apertada, vai ter muita vitória que vai ser sofrida, vai ter muita vitória que vai ser até certo ponto inexplicável, como foi a do próprio jogo contra o Grêmio. Isso não é uma crítica, mas é mérito também ao Grêmio. Então acho que até pelo que o Flamengo passou na virada do ano passado para esse ano, com ele elevar o nível de exigência em cima do Dorival a níveis, ao meu ver, totalmente utópicos e inexplicáveis, acho que ficou uma lição também de trazer um pouquinho o pé pro chão e entender que o futebol não é essa brincadeira como a gente achou por muito tempo que de que o Flamengo, se não ganhar atropelando, não tem graça ou não tem o seu valor, entendeu? Acho que falei algumas vezes também que eu acho que a temporada de 2022, perdão, no comparativo com o 19, eu acho ela que é muito subvalorizada. Eu acho que é uma temporada que foi uma meia temporada incrível. O Flamengo foi campeão de 2 competições com performances avassaladoras em mata-mata, assim. As pessoas lembram das finais e esquecem que foi um 6-1 numa semifinal de Libertadores, foi um 4-1 numa semifinal de Copa do Brasil, foi um 8-1 numa oitava de final de Libertadores. Enfim, são placares em agregados avassaladores, assim, contra equipes que têm o seu valor. Acaba que fala-se muito da questão das finais. Fala, mas sofreu para ganhar do Atlético. Parece até que contra o River foi fácil, né? Então, assim, são algumas coisas assim que eu acho que foram importantes. O tanto que essas críticas, ao meu ver, desmedidas, geraram movimentos de mercado que condicionaram o semestre do Flamengo. Entender um pouco mais, acho que isso pode ser importante até para que o Sampaoli tenha um nível, não de exigência, mas de paz para trabalhar importante, e entender que é isso, cara, que é um time competitivo, ele vai sofrer, o que ele precisa ser é competitivo. O Palmeiras, por exemplo, dos últimos 115 jogos, perdeu 10. Isso é um absurdo, mas em quantos que atropelou? Se fosse do Flamengo, a gente fala, só atropelou em 5. Não, cara, o que importa é você estar ali competindo. Costumo falar essa questão da hegemonia, que é a ambição, aí, quase que a obsessão da torcida do Flamengo, é entender que a hegemonia no cenário brasileiro e sul-americano nunca vai ser uma hegemonia que o Bayern tem na Alemanha, que a Juventus teve na Itália. A hegemonia aqui é você estar sempre chegando, e o Flamengo tem chegado sempre, o Palmeiras tem chegado sempre. Acho que hegemonia é isso, não é você ganhar sozinho, mas você estar sempre disputando. Acho que entender um pouco esse processo é muito importante, porque em alguns momentos, para mim, e aí me saltava aos olhos que a crítica era uma crítica fora da realidade, assim, era um mundo da fantasia que não condizia com o que é palpável dentro do futebol, né? E acho que essa série positiva do Flamengo com o Sampaoli, sendo vitórias consistentes e merecidas, mas com alguns sustos também, tem trazido um pouco a torcida para essa realidade de entender de que nada, não é para ser fácil. Quando foi fácil, que bom que foi, mas isso aí é exceção da exceção. Não é para ser fácil, o normal é que não seja fácil, mas que você esteja sempre ali disputando e ganhando. Então, assim, olhar para trás, que o Flamengo há 30 dias atrás, ou 21 dias, ou 50, quando chegou o Sampaoli, não tinha perspectiva mais de nada praticamente na temporada, e hoje consegue olhar para o horizonte, para o segundo semestre, e ver que tem possibilidades de ganhar as 3 competições, já é um alento, já é algo muito importante, mas acho que também é importante valorizar que, assim, mesmo que não ganhe as 3, que ganhe uma, que ganhe 2, ou que não ganhe nenhuma, entender o trabalho que está sendo feito, entender o processo. Esse Flamengo que ambiciona ser hegemônico, ele precisa ter trabalho de longo prazo, precisa ter processos bem definidos, que eu acho que é o que faltou até aqui. Então não dá para a gente condicionar
o trabalho do Sampaoli só a ganhar ou a perder, a gente entender se está indo para algum caminho, e tem mostrado que está indo para algum caminho. Acho que agora, pós parada da data FIFA e principalmente pós-janela, esse caminho vai ser ainda mais, vai estar ainda mais claro para onde que vai ser esse rumo do Flamengo, que tem feito também um processo de reformulação que é tão cobrado de maneira menos traumática do que foi ano passado, por exemplo. Quando você vê o Wesley, que eu já fui muito crítico, mas melhorando, despontando como uma opção, o Pulgar do jeito que tem jogado, agora tem algumas peças vindo. Isso é você fazer naturalmente esse processo de reformulação para que você continue sendo um time competitivo que disputa títulos sem que seja algo traumático, né? Eu acho que isso que é importante. Então, eu acho que o equilíbrio, e aí a parte do equilíbrio cabe muito a gente, né? Muito mais uma crítica a nós, formadores de opinião, a nós, comunicadores, do que o torcedor. A torcida, o papel dela é ser passional, é ser emocional. Mas a gente não pode cair na armadilha de muitas vezes ser influenciado pelo que o torcedor quer escutar. Trazer um pouco para essa realidade é nosso papel também. Eu costumo falar que muita gente fala que a imprensa inflama a torcida. Existe também. Eu acho que, para mim, é mais perigoso e chama mais atenção o movimento que é o contrário. Acho que a gente tem, e o erro continua sendo nosso, como imprensa. A gente muitas vezes cair no fogo da torcida. A gente vê que tem muita gente que acaba o jogo, abre o Twitter, estão falando mal de quem? Estão falando mal desse aqui, eu vou falar mal dele também, eu que vou elogiar. Não vou contra o que eles querem escutar, não. Você tem que ter a tua independência. Tem que trazer aqui a ponderação e o equilíbrio para que o torcedor faça ele o juízo de valor dele. Mas eu acho que esse Flamengo aí, pelo menos, tem expectativa de coisa boa, né? E um dado que a gente pode observar, né, já nesse Flamengo do Sampaoli, é que o Flamengo passou a aproveitar as oportunidades, ser mais preciso. No último jogo contra o Grêmio, de 4 oportunidades, botou lá, encaixou 3 e recuperou, né, jogadores que são importantes à autoestima, né? Vem o Cebolinha, vem o Bruno Henrique, quase um ano, né, após a lesão dele. Tem toda essa questão. Mas quanto que você acha que no momento justamente que chega um treinador num semestre conturbado, troca de técnico, muitos títulos perdidos, e aí agora no primeiro período que ele vai ter para trabalhar com essa equipe, são 5 atletas defendendo as suas respectivas seleções na data FIFA. Isso compromete, né, o trabalho do Sampaoli. Compromete, mas acho que também é uma realidade que já estão acostumados, assim, né? Eu acho que talvez o que mais preocupasse é o que ficou. Isso é interessante, que é o Arrascaeta, né? Acho que ter esse descanso aqui, ter esse controle de carga. Everton Ribeiro também, que tá jogando no limite ali, né? Ter esse controle de carga de quem se acostumou mais a ir para a seleção e voltar baleado, acho que é um alento também. Mas acho que é isso, assim, e entender para onde que esse Flamengo tá indo com calma, com paciência, entender que você não vai ganhar sempre. Cara, tudo isso é muito importante, cara. Você querer ganhar sempre é fundamental, mas você não pode achar que quando você não ganha tá tudo errado, quando você não ganha ninguém presta, quando você não ganha você tem que esculhambar jogador. Assim, passou por isso em 2021, quando perde. Você não pode achar que você ser vice-brasileiro e vice da Libertadores tá tudo errado e ninguém presta mais. Entender um pouco todo esse processo. Acho que a torcida naturalmente também vai entendendo e vai se acostumando, assim, mas que sem dúvida o Sampaoli conseguiu virar essa chave. Isso é um fato. Só que eu acho que o que você falou do semestre conturbado, eu acho que a virada de chave no ano passado era até mais difícil do que a desse ano, assim, porque eu acho que esse ano a do Vitor Pereira tinha uma questão de performance, mas não tinham tantas questões internas, assim, de relacionamento, de conflitos. Assim, com o Paulo Souza tinha a questão de performance e tinha também rupturas ali graves ali, que ficou evidente naquela entrevista dele sobre o Diego Alves, que ali foi o estupim, e o elenco achou aquilo inaceitável, quanto que ele expôs o Diego Alves ali, até naquele caso com algo que não era condizente com os fatos, né? Então acho que naquele caso ali, naquela época, a defasagem era ainda maior, e o Dorival, por uma série de fatores, até comportamentais dele, de perfil dele, de ser mais apaziguador e de união, e enfim, paizão mesmo, assim, claro, com a qualidade também como treinador, ele conseguiu virar essa chave. Acho que agora a missão do Sampaoli, por mais que o time jogasse pior com o Vitor Pereira do que com o Paulo Souza, mas a questão do ambiente eu acho que era menos, o conflito com o técnico era menor.